Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aí ao canal Espiritismo Fé Raciocinada. Meu nome é Renato José, sou estudante espírita, trabalhador de casas espíritas há muitos anos e vamos mais uma vez conversar aqui sobre os ensinamentos da doutrina espírita relacionado ao nosso comportamento, à nossa vida. Meu amigo de muitas datas, de longos tempos, Arivaldo, me sugeriu que fizesse um vídeo falando sobre diante da desencarnação, né? Quando alguém próximo de nós desencarna, morre, né? No popular falando. Então vamos tratar desse assunto com base no livro Conduta Espírita, do espírito André Luiz. Esse é um tema muito importante, porque observamos que há muito comportamento inadequado diante desse fenômeno da desencarnação, que é um fenômeno natural. É natural morrer, é natural desencarnar. Claro que tem certas formas de desencarnar que não é tão natural, que não deveria ter sido assim. Mas hoje vamos falar sobre aquele momento em que uma pessoa desencarna, o recebimento da notícia, o velório, as visitas aos cemitérios e especialmente dia de finados, né? Dia 2 de novembro, em que muita gente vai aos cemitérios homenagear seus antepassados, seus entes queridos. E realmente são muitos comportamentos inadequados, especialmente quando a gente vê no velório. Essas situações, tanto no velório quanto nas visitas aos cemitérios, são solenidades de respeito. São lugares muito mais de oração do que de conversação, né? Então, o espírito André Luiz nos traz as seguintes instruções. Primeiro, resignar-se. Resignar-se, colocando na mente, colocando nas ideias de que a morte é uma passagem natural. Por mais que sinta saudade, por mais que tenha a dor da separação, pelo menos a separação visual, a separação física, o contato, né? Sabemos que o espírito continua vivo. E é um processo inevitável. Todos nós vamos passar, né, para o mundo espiritual, todos nós vamos morrer. E é nessa hora que temos que nos fundamentar muito na fé. Seja na fé espírita, que é uma fé cristã, seja em qualquer outra fé as outras formas cristãs de se acreditar, né? Tem muitas religiões. Tem que se apegar na fé. Afinal de contas, acreditamos ou não em Deus? A morte é um processo estabelecido por Ele ou não? É, claro que é. Então, primeiro, resignação é importante. É dispensável, ou seja, não precisa nos velórios, nem nas homenagens, usar velas, usar aquelas coroas de velório. É dispensável aquelas roupas pretas, aquelas fitas pretas do luto. Tudo isso é dispensável. Tudo isso é cultura humana. Tudo isso é comportamento humano que a gente faz para que os outros vejam. É dispensável imagens. Tudo isso, na verdade, não é necessário, porque mostra muito mais um comportamento para os que estão aqui do que para o próprio desencarnado. Não devemos fazer encenações, ou seja, aqueles choros desesperados, aquelas encenações na hora do velório, né? Aquelas encenações de desesperos, aquelas declarações inverídicas, né? Que a gente às vezes quer exaltar demais a pessoa que está ali. E não é raro que o desencarnado esteja presente, tanto na hora do desencarne, seja no hospital, seja no acidente, seja como for. É comum ele estar presente, como também no velório, a depender da condição, da consciência desse desencarnado, ele pode estar ali no velório.
Temos já vários relatos de amigos médiuns que viu o desencarnado ali no velório. Alguns sem entender o que está acontecendo. E acreditem, gente, tudo que é conversado ali, ele está ouvindo. Até os pensamentos atingem ele. Então eu penso assim, o comportamento que se deve ter num velório, num cemitério, é muito idêntico àquele que você tem dentro da sua casa religiosa, seja igreja, seja um templo, seja um centro espírita. Como é que você se comporta dentro da sua casa religiosa? Com que tipo de respeito, com que tipo de pensamento, com que tipo de conversa? É muito igual o que você tem que ter ali na hora do velório. Os pensamentos são captados por ele. E se você puder, emita pensamento de paz, de carinho, de respeito, de oração. Você está ali? Se concentre numa oração. Eu gosto até de pensar em momentos felizes que eu tive com aquela pessoa, que ela vai receber. Momentos bons, agradáveis. Certo? Evitar totalmente piadas em cemitérios. Piadas, risadas. Não é comum? Brincadeiras, cochichos. Então, muitas vezes ali o velório está cheio, muita gente nem tem tanta proximidade e afeto ao desencarnado. Não está nem sentindo tanta morte e fica ali com conversas, com piadas. Às vezes conversa de trabalho, conversa de comércio, conversa de futebol, conversa de política. Nada disso deve se fazer ali naquele momento. Aquele momento é um momento muito forte, muito grave, muito intenso para o desencarnado. E volto a repetir, não é raro que ele esteja ali, ouvindo, captando tudo, presente. A saudade deve ser vivida com amor. Saudade com amor. Então, quando você sentir a saudade e lembrar, preferencialmente lembre dos momentos alegres. Sorria. Não no velório, mas no dia a dia. Sorria junto com o desencarnado. Certo? E um dos conselhos interessantes que o Espírito André Luiz nos traz é: se você vai gastar algum dinheiro com o desencarnado, seja em coroas, seja em enfeitar o túmulo, seja em grandes obras lá no cemitério, que a gente vê, né? Constrói-se até capelas no túmulo. Se você vai gastar algum dinheiro, ele o Espírito nos recomenda, gaste esse dinheiro com uma instituição que cuida de idosos, que cuida de criança, e nesse momento, eleve o pensamento em homenagem ao desencarnado. O ato de amor e o pensamento ligado a ele vai ter um efeito muito bom para ele. Ele recebe isso como um analgésico, se ele estiver precisando, ele recebe isso como uma brisa refrescante. Esse conselho eu achei muito interessante porque eu não pensava nisso. E mesmo que você não vá gastar dinheiro com essas coisas de cemitério, mesmo que você queira homenagear de alguma outra forma, você pode, toda vez que você fizer um ato de caridade, toda vez que você estiver num momento de afetividade positiva, né? Eleve o pensamento e emita essa energia para ele. Isso é um bálsamo. Um ponto bem importante também que o Espírito ressalta é sobre o testamento, sobre a disputa pelos bens materiais depois que ele desencarnou. Isso é um momento de muita dor para o espírito quando ele vai, e se ele tiver bens aqui e vê a família em briga, em disputa acirrada pelos bens, vocês não sabem como isso faz mal ao espírito, como isso magoa, como isso traz tristeza para o espírito. Então, evitar essa briga, essa disputa. O Espírito André Luiz chega a nos aconselhar assim: se você tem bens, se você tem algo que vai gerar muita disputa, faça seu testamento antes. Olha o que ele diz. Antes de você morrer, antes de você desencarnar, deixe seu testamento pronto. Aquela casa fica para fulano, aquele dinheiro fica para ciclano, aquele carro, aquele prédio, aquele terreno. Pronto, quando você desencarnar, você evitou brigas, porque ficou tudo determinado. Então, olha aí quantos pontos importantes ele veio trazer. E se for chamado
a falar algo na hora do velório. Principalmente espíritas mais experientes são chamados, eu já fui chamado mais de uma vez para falar ali, à beira do caixão. Então ele aconselha a falar da imortalidade. O espírito vai estar ouvindo. Então, se a gente explicar, falar como se estivesse explicando a ele da imortalidade, da vida, da fé em Jesus, isso vai ajudá-lo muito, porque ele vai começar a compreender aquilo ali, por mais que ele esteja sofrendo naquele momento, a compreensão alivia. A compreensão alivia, sim. Nos nossos trabalhos mediúnicos, né, nas reuniões mediúnicas, por diversas vezes a gente conversa com espíritos desencarnados que mostram esses tipos de sofrimentos. Eles relatam os pensamentos que a família está emitindo, eles relatam que eles não estão compreendendo o que está acontecendo porque ele acreditava numa morte e ele está vivo. Então é importante, gente. E para fechar, vamos sempre lembrar desse respeito na hora do cemitério, na hora dos velórios, nas visitas aos cemitérios e no dia a dia, evitar desesperos, choros, evitar cobranças. Né? Se aquele desencarnado você não gostava dele, você tinha briga com ele, por caridade, por ele e por você mesmo, perdoe. Perdoe e peça perdão. Perdoe e peça perdão, liberte o desencarnado e liberte você também. Porque se você ficar remoendo ódio aqui e ele estiver também trabalhando um ódio lá, vai se estabelecer um processo de obsessão aí. Vai se estabelecer um processo de perseguição, a depender da consciência daquele desencarnado. Então, muito respeito, muita caridade, muito amor diante da desencarnação, resignação, por mais que doa, por mais que faça falta, a resignação vai ser bom para você e vai ser bom para ele. Tá bom? Dia 2 de novembro, dia de finados, e vale tudo isso. Não é tão importante que você vá ao cemitério, não é tão importante que você leve coroas de flores, não é tão importante que você vá levar coisas. Muito mais importante é que tipo de pensamento você está emitindo para seu ente querido, para seu ente amado. Eu não vou em cemitério dia de finados. Espero ter contribuído e pedir ao nosso Senhor Jesus que abençoe o nosso lar, nossa família, que os espíritos trabalhadores estejam cuidando dos nossos desencarnados, né, que são espíritos, são pessoas e que vão reencarnar, retomar essa vida material para continuar a sua evolução. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Se não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você gostou dessas instruções trazidas pelo Espírito André Luiz, dê um like aí no vídeo, tá bom? Porque é importante, a gente fica incentivado, a gente fica mais motivado quando sabe que as pessoas estão gostando, tá bom? Um abraço aí para vocês, até o próximo vídeo.